Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Trump seria capaz de repetir a tomada do Capitólio? Daddy Gang, I went to Washington, D.C. to interview Vice President Kamala Harris. As you guys know, I do not usually discuss politics or have politicians on this show because I want Call Her Daddy to be a place that everyone feels comfortable tuning in. Joe Rogan Podcast, check it out! The Joe Rogan Experience. Train by day, Joe Rogan Podcast by night, all day! A probabilidade de Donald Trump não aceitar os resultados eleitorais das eleições presidenciais dos Estados Unidos é real. Uma maioria no Congresso poderia levar os republicanos a recusarem-se a certificar os resultados em estados ganhos pelos democratas, o que permitiria atribuir a vitória a Trump. Para além disso, seria Trump capaz de instigar uma nova tomada do Capitólio? Que país será este depois das eleições presidenciais de amanhã? Quem as vencer será presidente dos Estados Unidos da América. Foi o que escreveu Rita Figueiras no seu último artigo de opinião no Público. Investigadora na área da comunicação política e professora na Universidade Católica, Rita Figueiras considera que estas eleições ficam marcadas pelas novas estratégias de comunicação voltadas para nichos do eleitorado, em alternativa aos mídias mais convencionais. Os podcasts, por exemplo, são um dos meios mais eficazes de chegar a grupos específicos. No som de abertura deste P24, descontámos o início do podcast de Joe Rogan. Donald Trump escolheu por causa do eleitorado masculino, e o podcast Call Her Daddy, e Kamala Harris escolheu para atingir o eleitorado feminino mais jovem. É sobre isto que nos fala Rita Figueiras. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Bom dia, Rita Figueiras. Obrigado por ter vindo a este episódio do P24 para nos falar sobre as eleições nos Estados Unidos, sobretudo na perspectiva da comunicação política, sua área de intervenção e sobre a qual tem escrito alguns artigos no Público. Começava por lhe perguntar o seguinte: as campanhas dos dois candidatos têm apostado menos nos chamados mídias tradicionais, convencionais, e mais em outros formatos, como sejam as redes sociais, os memes, os influencers ou os podcasts. Esta é uma nova forma de comunicar que substitui a intermediação dos jornalistas, sem cortes e sem direito a contraditório, pelo contacto direto com os eleitores. Esta eleição marca de uma forma definitiva uma nova forma de comunicação política? Marca certamente uma nova forma de comunicação política, e antes de continuar, só dizer que não significa necessariamente o abandono das grandes estratégias tradicionais e clássicas já conhecidas, nomeadamente as entrevistas aos grandes meios de comunicação, e continuar a considerar relevante aparecer nos grandes média. Mas, por outro lado, de facto, o que nós vemos nestas eleições em particular é um grande investimento simultaneamente nos chamados micromédia, que são exatamente o caso mais emblemático, os podcasts, principalmente dirigidos a segmentos muito, muito específicos do eleitorado, porque temos também que ver o contexto em que estas eleições acontecem. Há uma disputa muito acirrada, em que há uma já fixação do eleitorado e, como as sondagens têm demonstrado, bastante repartidos entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, ficando poucos eleitores por conquistar, digamos assim. Aqueles que estão menos envolvidos na política também menos interessados no consumo de informação no seu formato tradicional, nomeadamente a informação produzida pelo jornalismo, e que estão muito mais noutras modalidades de acesso a novos tipos de informação. Os podcasts, o TikTok, os memes, portanto, são outras estratégias de comunicação que as campanhas estão a tentar seguir para apanhar esses pequenos nichos que podem fazer a diferença. Não é um grupo muito elevado, mas é um grupo suficientemente relevante para poder fazer a diferença no resultado eleitoral. Ora, isto abre espaço para a desinformação e para a manipulação e para uma crescente dificuldade de discernir o que é verdadeiro e o que é falso no discurso político. Exatamente. O que nós vemos também, regressando a estes novos formatos, que podem mais facilmente aproximar os candidatos destes eleitores que estão à procura, eleitores muito específicos, principalmente
jovens, principalmente os menos escolarizados, também mais as mulheres, que têm empregos mais indiferenciados, que estão a consumir este outro tipo de produtos, onde também obviamente têm acesso à desinformação, mas que abordam os temas de facto de uma outra maneira. E os memes, os podcasts, no TikTok, onde tudo isto também, digamos, se cruza muitas vezes com essa desinformação, tem de facto uma capacidade elevada de conseguir levar alguns destes eleitores a votar num partido ou no outro. Mas há aqui uma questão também importante que me parece relevante sublinhar, é que mais do que terem a capacidade de persuasão, ou seja, fazer com que alguém que pensava eventualmente votar num partido e tem um movimento contrário quando chega à cabine de voto e vota no outro partido, mais do que isso, serve como elementos de reforço de uma tendência que já lá estava. Já estamos a falar de uma transição da informação para aquele termo que usávamos muito no século XX, propaganda. Sim, funciona principalmente quando muitas destas estratégias e o facto dos candidatos decidirem ir a um podcast e não ir a outro, porque sabem que estão em ambiente amigável, digamos assim, não é? E, portanto, aí podemos pensar numa estratégia de propaganda, mas não, enfim, de apoio mais do propaganda, mas há outros, claro, como nós sabemos, há uma quantidade de pessoas ligadas às campanhas, de uma forma mais direta, de uma forma mais indireta, a produzir memes, a produzir vídeos e a tentar de facto entrar nos feeds destas pessoas que importa captar e conseguir fazê-las votar. E nesse sentido, sim, são modalidades, novas modalidades de propaganda, utilizando as plataformas, que é onde muitas destas pessoas estão. Isso remete para um dos seus livros, que é a mediatização da política na era das redes sociais, não é? No qual fala de um processo de transformação, de amplificação do espaço da comunicação mediatizada, que reduz a capacidade do público de distinguir a política da sua mediatização. Sim, de facto, cada vez torna-se mais difícil a percepção que nós temos acerca da política, destrinçá-la entre aquilo que vamos consumindo nas várias modalidades de mediação, seja através dos médias tradicionais, seja através das plataformas, e efetivamente muita da atividade política, não é? E principalmente quando nós pensamos no caso das plataformas, que têm também o seu conjunto de critérios para amplificar, para fazer, digamos que, as sugestões daquilo que deve ser consumido e que obedece a toda uma lógica algorítmica, quer seja a viralidade, quer seja a velocidade dessa informação, quer seja também e principalmente o envolvimento, não é? E agora vou dizer a versão em inglês porque em português de facto parece-me que não fica bem resolvido, o engagement, não é? Uhum. O engagement, portanto tudo isso são principalmente um tipo de conteúdos que é mais emotivo, estruturado em emoções negativas, mais ancorado também em ataques diretos, sem ter nuance, sem ter complexidade, sem tentar relativizar os assuntos, ponderar diferentes perspectivas. Portanto, tudo isso também vai modelando um modo como se vai percebendo a política. Bem, com os algoritmos a funcionarem dessa forma tão odiosa, com militantes e admiradores tão engajados, com uma campanha tão agressiva e insultuosa, quem vencer estas eleições vai herdar um país fortemente dividido e polarizado, não temos dúvidas sobre isso. A Rita Figueira escreveu recentemente no Público que quem vencer estas eleições pode ser o futuro presidente dos Estados Unidos da América. Há algum antídoto para esta desunião neste contexto totalmente fragmentado? Bom, em primeiro lugar, é um projeto de longo prazo. Será sempre um projeto de longo prazo, a possibilidade de indo despolarizando uma sociedade e requer também o envolvimento de todos e de múltiplas instâncias que compõem a sociedade. Com certeza não será isso que vai acontecer neste brevíssimo tempo que falta até às eleições, que vão já acontecer amanhã, terça-feira. E neste caso, o que nós vemos já, e ao longo desta última semana que se tem falado bastante, e os jornais têm falado sobre isso, que é o receio que a própria população tem, de que uma vez terminadas as eleições, que
quando se apurar o resultado, que isso não seja o fim do processo eleitoral, não é? Portanto, essa angústia, esse medo já está nas pessoas, portanto, esse receio existe, é real, e percebemos que o discurso extremamente conflituoso, baseado também na suspeita eterna, de cima a baixo, de toda a estrutura eleitoral, alimenta muito esse receio na população. E claro, com consumos, muitas das pessoas a consumir depois nos circuitos das redes sociais, os comentários de amigos, pessoas que não conhecem, vendo determinados vídeos no YouTube, tudo isso também alimenta muito esta descrença e faz com que seja de facto difícil perceber, como foi no passado, a ideia que, terminada a eleição, havia, digamos que, uma renovação, e nesse novo ciclo eleitoral havia uma primeira fase de expectativa de perceber o que é que iria acontecer e dar, digamos, o benefício da dúvida. E, portanto, o chamado estado de graça, que tendia, enfim, depois, em função das capacidades de quem tinha ganho as eleições, também de como se conduziam os processos e alguma sorte também, a possibilidade de estender mais esse estado de graça ou ele terminar mais cedo. Mas, genericamente, a população, enfim, digamos que dava o benefício da dúvida ao eleito para demonstrar que de facto mereceu ganhar aquelas eleições. O que nós vemos é que cada vez menos, não só esse estado de graça tem uma duração menor, como quando os candidatos, uma vez eleitos, começam a exercer o poder, muitas vezes já exercem com uma enorme desconfiança em cima, não é? Porque toda aquela parte da população que está completamente contra aquele candidato, que normalmente também vemos cada vez mais, os candidatos são eleitos, mas têm níveis elevados de rejeição. E essa rejeição continua, ela não acaba no dia em que as pessoas vão às urnas, não é? E, portanto, isso prolonga esta dificuldade de apaziguar os países, mesmo depois do ato eleitoral ter acontecido. No caso norte-americano, vemos isso de uma forma muito viva e, enfim, e os receios são efetivamente reais, ainda que eles possam ter outro figurino, não necessariamente igual ao que nós vimos em 2021, quando estava em curso o processo de certificação eleitoral. A falar da tomada do Capitólio. Exatamente, na tomada do Capitólio. Pode não ser necessariamente novamente em Washington, até porque imaginamos facilmente que muitos planos estejam a ser elaborados com a polícia, com as forças de segurança, para proteger toda a zona de qualquer tipo de manifestação semelhante, mas dos vários estados, de outras formas, é possível desenvolver atos de violência muito complicados. Para além de todo o processo também, como sabemos, e já tem vindo a ser relatado há alguns anos a esta parte, que é algumas mudanças nas estruturas que fazem a certificação dos votos pois, nos era isso Estados, que eu não é? ia perguntar para terminarmos aqui esta conversa. Por um lado, Donald Trump pode instigar a repetição da tomada do Capitólio dia 6 de janeiro e 6 de novembro de 2024 pode ser repetição disso. Por outro lado, pode existir um trabalho já previamente feito dos bastidores para dificultar a nomeação de Kamala Harris, caso seja ela a vencedora. E depois os republicanos, também no caso de uma maioria no Congresso, podem recusar a certificar-se os resultados de um certo número de estados ganhos pelos democratas. Acha que os republicanos serão fiéis a este ponto e que Donald Trump não hesitará, se tiver possibilidades para isso, em organizar quase, acho que lhe posso chamar um golpe de Estado? Enfim, não conseguindo adivinhar o futuro, é difícil pensar que fará um clássico discurso depois dos resultados eleitorais, dando os parabéns ao vencedor e aceitando o resultado e esperando o melhor para o país. É difícil pensarmos nesse protocolo tradicional que estávamos habituados, que também era uma forma desse candidato indicar aos seus eleitores que agora entrávamos noutra fase, não é? Também era esse protocolo cívico, digamos assim, que tinha um papel importante de mensagem que dava ao seu eleitorado. É difícil pensar que será essa a forma como Donald Trump irá reagir, e mesmo que não seja só o Donald Trump, como sabemos,
os seus apoiantes mais fervorosos dificilmente aceitarão, porque há de facto percebe-se que um ambiente de enorme desconfiança e que de desconfiança estrutural nas instituições, desconfiança estrutural na forma como a contagem dos votos pode acontecer. E quando há essa desconfiança estrutural, é muito difícil antecipar que qualquer coisa não possa acontecer, ainda que ela possa ter, como dizia, novas modalidades diferentes daquelas que nós vimos, até porque há algo que não podemos deixar de dizer acerca de Donald Trump, é uma figura sempre surpreendente. E essa surpresa também provavelmente faz parte do receio, das angústias que muito da população tem, precisamente por não saber de como é que se irá manifestar todo o rescaldo eleitoral. Rita, obrigadíssimo por ter partilhado connosco estas ideias e observações sobre esta incógnita que será a eleição de amanhã. Obrigada. And welcome. We are live from Chester Township, Pennsylvania, Delaware County, one of the critical counties around Philadelphia that will help determine who wins the White House. Welcome to CNN's Presidential Town Hall with the Democratic nominee, Vice President Kamala Harris. I'm Anderson Cooper. Para terminar, acompanhe a cobertura do Público sobre as presidenciais americanas de amanhã em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.